Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha avó materna não estava muito bem de saúde. Tinha sofrido um derrame, sido internada, e o pior é que enquanto se recuperava, seus rins também começaram a falhar. Alguns parentes não estavam nada animados, achavam que as chances dela eram muito poucas de se recuperar, por conta da idade, né? A avó Heloína já estava com 87 anos. Minha mãe, assim que soube do que tinha acontecido com ela, pegou um ônibus no mesmo dia e foi lá dar uma ajuda, né? A família do lado da minha mãe era toda de Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná. Na quinta-feira, a mãe ligou e a notícia que deu não era nada boa. Olha, se você ainda quiser ver tua avózinha com vida, venha pra cá, viu, filho? O estado de saúde dela não tá nada bem. Por conta disso, na sexta-feira à noite, eu também fui para Francisco Beltrão. Olha, eu podia ter ido de carro, mas ele precisava de uma boa revisão para poder pegar a estrada. Os pneus também não estavam lá, essas coisas, de modo que, por conta da questão do tempo e da segurança, né, acabei indo de ônibus mesmo. Cheguei no sábado de manhã. Eu podia ter ido até a casa de algum parente, da minha avó, por exemplo, ou de alguma tia, mas, sei lá, precisava tomar um banho, deixar minha mochila, mas dali mesmo, da rodoviária, depois de tomar o café, acabei pegando um carro de aplicativo com destino ao hospital em que a avó estava. O carro chegou, era uma mulher motorista. E assim que entrei, a gente se cumprimentou e, como me pegou ali direto na rodoviária, deve ter imaginado que eu não fosse da cidade. E perguntou de que cidade que eu era. Falei que era de Curitiba. E aí ela comentou, puxa, que legal. Eu tenho um tio que mora lá. Sempre tive vontade de conhecer Curitiba, sabia? Ainda não pintou a oportunidade. Aliás, você pediu corrida para o hospital? Tá indo visitar algum parente? Infelizmente minha avó está internada. Sofreu um derrame, não está nada bem. Puxa, sinto muito. Aliás, a nossa vizinha também sofreu um derrame por esses dias. Também está internada. Não sei o estado dela. Tua vizinha? Será que não é a mesma pessoa? O nome da minha avó é Heloína. Tá brincando? Pois ela mesma. Ela e minha mãe são muito amigas. Quer dizer então que você é o neto dela? Coincidência? Pois é, coincidência mesmo. Olha, eu fiquei muito surpreso. Nós dois ficamos, né? Porque convenhamos. Qual a possibilidade disso acontecer? Nos apresentamos. Seu nome era Joyce. Ela tinha começado a trabalhar com o aplicativo por conta da pandemia. Falou que era separada, não tinha filhos e tinha voltado a morar com a mãe depois da separação. Sabe, uma mulher assim bem articulada. Foi me contando tudo isso assim, sem que eu tivesse perguntado nada. E eu também fui falando, né? Peguei o embalo. De qualquer maneira, ela ficou surpresa por eu ser justamente neto da dona Heloína. Quis saber se minha mãe nunca mais tinha se casado de novo. Falei que não. Éramos só nós dois lá em casa. Por isso tínhamos aquela ligação forte, né? Olha, gostei de conhecer essa mulher. Parecia ser uma pessoa assim muito bacana. Além de simpática, tanto que naquele tempo de trajeto, a gente conversou tanto, nem parecia que tínhamos acabado de nos conhecermos. Como já disse, a gente chegou no hospital, paguei a corrida. Ela desejou melhoras para minha avó e depois ainda acrescentou: olha, eu não sei se você vai para casa da dona Heloína depois, mas se quiser, pode me ligar direto em vez de usar o aplicativo. Aí eu venho te buscar aqui no hospital. Sei que é meu número. Pode me ligar a qualquer momento. Agradeci, nos despedimos
E eu então fui encontrar minha mãe, que já estava me aguardando ali no hospital. Olha, apesar de não ser o momento propício para pensar em romance, confesso que aquela mulher me deixou muito bem impressionado. O fato de saber que ela morava do lado da casa da minha avó mexeu comigo, porque, quem sabe, pudéssemos nos ver de novo. Bom, segundo a minha mãe, o quadro da minha avózinha não tinha se alterado. Ainda inspirava muitos cuidados. Ela corria um certo risco, já que seu organismo não estava reagindo bem. Como não tinha muito o que fazer ali, a não ser esperar, depois que pude entrar no quarto para ver a minha avó, resolvi ir para a casa dela para tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa. Aí lembrei da Joyce na mesma hora. Em vez de usar o aplicativo, o que eu fiz? Liguei direto, como ela tinha sugerido. A mãe estava comigo e, pelo jeito, as duas já tinham se visto, porque uma lembrou da outra. A Joyce não queria nem cobrar a corrida, mas eu fiz questão de fazer o pagamento. Enfim, nem a minha mãe voltou ao hospital naquele dia, até porque estava cansada, sem dormir direito. E aquela coisa, né? Não tinha muito o que fazer a não ser esperar. À noite eu fiquei ali na frente do portão. O carro da Joyce também estava parado ali na frente. E eu acho que ela me viu e acabou saindo para a gente conversar. O assunto, claro, pelo menos num primeiro momento, girou em torno da minha avó, seu estado de saúde, mas depois a gente começou a falar de outros assuntos também. E olha, repito, apesar de não ser o momento mais adequado, deu para perceber que, sabe, sei lá, a gente percebe quando a pessoa se agradou e você também se agradou da pessoa. Até porque a certa altura a gente começou a se olhar. Até que pelas tantas eu perguntei: escuta, tem algum lugarzinho bacana aqui pra gente relaxar um pouco? Lugarzinho? Como assim? Ah, qualquer coisa. Barzinho, lanchonete. Não seria nada mal tomar alguma coisa, né? Pra dar uma relaxada. Ela falou que conhecia e perguntou se eu estava querendo ir naquele momento. No fim, fui lá trocar de roupa e pegar a chave do carro. Eu já estava pronto, de modo que fiquei ali esperando por ela. E quando voltou, olha, ela estava tão bonita. Fomos a um bar e, por ser um sábado, estava cheio de gente. Pegamos uma mesa, pedimos algo para beber e entre um assunto e outro, lá pelas tantas eu perguntei: me diga uma coisa, Joyce, você me contou que é separada, mas faz tempo isso, a separação? Para mim faz tempo, né? Quase um ano. E depois disso, você não namorou, não se envolveu com mais ninguém? Pior que não, viu? Ainda não pintou ninguém interessante na minha vida. Quer dizer, pelo menos até agora. No que ela falou aquilo, parece que foi uma conexão, assim, sabe? Deu aquele clique. A gente já estava se olhando como se um quisesse ler os pensamentos do outro. De repente, nossas mãos se encontraram ali em cima da mesa. Na verdade, não se encontraram por acaso, né? Eu tomei iniciativa. Fiz um carinho, ela continuou olhando para mim, até que inevitavelmente o beijo aconteceu. Cheguei a sentir um choquinho assim no corpo, sabe? Enquanto a gente se beijava. Aí depois do beijo, a gente ficou se olhando em silêncio. Aquele sorriso desenhado nos lábios. Depois veio outro beijo, mais outro. E daí pra diante foi só alegria. Juro, eu não estava pensando nesse tipo de acontecimento quando viajei para lá. Fui única e exclusivamente ver a minha avó. Mas quis o destino que a gente se conhecesse. E sabe, a gente se conheceu assim de uma forma tão inusitada que parecia ter o destino, empurrando um para o outro. Conheci a vizinha da minha avó e aconteceu tudo aquilo entre nós dois. E em tempo recorde, é bom que se diga. Olha, quando eu lembro de tudo,
Fico até me perguntando, terá sido só coincidência? Justamente ela estar dirigindo aquele carro de aplicativo? Ou já era algo que estava escrito para acontecer? Não estava no roteiro, a grande verdade é essa. Mas foi simplesmente bom demais ter conhecido essa mulher. Depois que voltamos para casa, ainda ficamos ali namorando um pouco mais do carro, até que nos despedimos. Detalhe, ela não iria trabalhar no domingo, de modo que combinamos de ir juntos lá do hospital, logo depois do almoço. Apesar da minha preocupação com o estado de saúde da avó Heloína, acabei adormecendo com o rostinho lindo da Joyce no pensamento. De manhã trocamos mensagens, depois a gente se viu ali na frente, trocamos uns beijos, ela inclusive almoçou com a gente e depois fomos até o hospital. Eu já estava com a passagem de volta a Curitiba comprada, até porque tinha de trabalhar na segunda-feira. A mãe ainda ia ficar ali, mas durante um tempo, até que a avó estivesse recuperada, voltado para casa, porque a gente estava cheio de esperança, né? Aliás, apesar de ter mais parentes ali, a mãe estava pensando seriamente em trazer a avó para morar aqui em Curitiba, para ela poder dar um cuidado assim mais de perto. Eu dei o maior apoio para minha mãe nesse sentido. Lembro que ela ficou no hospital com as minhas tias e eu e a Joyce saímos para namorar um pouco. Lembro que a certa altura ela falou: sabe, Márcio, só de saber que à noite você vai embora, já sinto o coração bem apertado. Apesar de você ainda estar aqui comigo, já estou sentindo uma saudade tão grande assim, sem explicação. Quer saber? Estou me sentindo exatamente igual. Mas não vamos falar disso, tá? Vamos aproveitar esse tempo que ainda resta, né? Falei aquilo e a gente trocou mais um beijo. Incrível. Tínhamos nos conhecido no dia anterior, mas a sensação era de que aquela história já vinha de anos. Aliás, eu já tinha visitado a minha avó tantas vezes e não lembrava de tê-la visto. E nem ela lembrava de mim. Pelo fato de ela ser vizinha da minha avó, já era pra gente ter se visto outras vezes, né? Ou sei lá, de repente a gente até se viu, mas ninguém prestou atenção no outro. Não reparou direito. Se bem que ela disse que parava pouco em casa, né? Que saía muito. E quem sabe foi por isso que a gente nunca se esbarrou. Por outro lado, eles não moravam naquela casa há muito tempo. Fazia só uns 8 anos que tinham se mudado para ali. Essa podia ser outra explicação. A verdade é que tivemos a nossa primeira vez já naquele dia mesmo. Passamos 2 horas trancados num quarto de motel. E olha, foi a melhor tarde de toda a minha vida. Apesar de todas as preocupações por conta do estado da minha avó, ter a Joyce nos meus braços me fez viajar para outra dimensão. Fazer amor com ela foi simplesmente um sonho. Aproveitamos todo o tempo que pudemos. E depois ela ainda me levou até a rodoviária, onde eu tomei ônibus de volta para Curitiba. Como foi difícil a gente se despedir. Quando o ônibus arrancou, senti como se um pedaço de mim estivesse ficando para trás. Trocamos muitas mensagens, até durante o trajeto, e sempre com aquela esperança de nos vermos de novo, claro. Por aqui fui tocando a minha vida, tentando me concentrar no trabalho, mantendo contato com a minha mãe, com a Joyce. Passou aquela semana, até que na quarta-feira da semana seguinte, a mãe me ligou para dar a terrível notícia. E, infelizmente, a vozinha não tinha suportado. Tinha morrido. Um momento realmente triste demais. Minha mãe, acho que não preciso nem dizer, estava arrasada. Eu também fiquei, é claro. Porque apesar da gravidade da situação,
A esperança era de que ela se recuperasse. Tanto que a mãe já tinha mencionado a intenção de trazê-la para vir morar com a gente aqui em Curitiba, e eu tinha dado a maior força. Quer dizer, a esperança era grande, mas infelizmente não foi possível. Voltei a Francisco Beltrão já no dia seguinte de manhã. A Joyce já estava sabendo do passamento da minha avó e foi até me buscar lá na rodoviária. Sabe, apesar da tristeza, como foi bom revê-la. De certo modo, me senti reconfortado. Ela não saiu do meu lado em nenhum momento. Lembro que depois do funeral, apesar de não haver muito clima, aproveitamos um tempo ali para ficar juntos. Até que pelas tantas ela perguntou: quando que você está pensando em voltar para Curitiba, Márcio? Acho que amanhã já, viu? Aliás, você não quer me levar ao rodoviária depois para ver se tem passagem? Não precisa. Eu andei pensando, sei lá, se estiver bom para você, eu posso levar você e a tua mãe lá para Curitiba. Imagina, Joyce, não precisa ir muito longe. Que importância tem isso? E claro que precisa. Eu faço questão. Assim já fico conhecendo tua casa, sabendo onde você mora. Quer dizer, a não ser que você não queira, né? Claro que eu quero, não é isso. Eu quero sim, mas você tem certeza? Olha que são quase 500 quilômetros. Eu sei. Já andei me informando, mas a gente sai daqui bem cedinho, vai devagar. Se você quiser também pode ir dirigindo, ou a gente... Acabei aceitando a proposta dela. Até porque seria muito mais confortável do que irmos de ônibus, né? Pensei mais no lado da minha mãe, para falar a verdade. E foi uma viagem, assim, bem tranquila de volta. Eu vim dirigindo, ela veio ali do meu lado. Minha mãe, é claro, já sabia que andava rolando alguma coisa entre nós. Só não imaginava que as coisas já estivessem tão sérias. A Joyce passou o final de semana todo ali comigo. E sabe, isso acabou nos unindo ainda mais. Depois eu a levei para conhecer alguns lugares, até porque ela não conhecia Curitiba, né? E adorou tudo que viu. Apesar do momento triste pela perda da minha avó, a companhia da Joyce foi uma espécie de lenitivo para mim. Ela, inclusive, quis saber o que é que eu digo lá em casa depois que voltar, hein, Márcio? Como assim? Ué, tô falando em relação a nós dois, né? A mãe vai querer saber o que nós dois somos um do outro, se a gente tem algum compromisso. Por mim, a gente já tá namorando desde que trocamos o nosso primeiro beijo. Você tá falando sério? Posso dizer lá em casa, contar pra todo mundo que a gente é namorado? Claro que sim, né, meu bem? Imagine se não. Pensa que eu tô brincando? Fala pra tua mãe que daqui uns dias eu vou lá pra conversar com ela, viu? Até pra oficializar o nosso relacionamento. Olha, deu pra sentir que ela ficou muito feliz. Até porque se abriu no sorriso mais lindo do mundo. Na verdade, ela quase chorou. Eu também fiquei feliz. Até porque ela despertou alguma coisa em mim que há muito tempo eu não sentia. Na segunda-feira de manhãzinha, ela pegou a estrada e eu, naturalmente, fui para o meu trabalho. Felizmente, ela chegou bem em casa, falou que foi uma viagem bem tranquila. E, enfim, não perdemos mais o contato. E como eu tinha prometido, dali 3 semanas voltei a Francisco Beltrão. Dessa vez foi de carro, já que eu tinha deixado numa oficina para fazer uma revisão. Nesse mês de setembro, vai completar 5 meses que estamos juntos. E eu estou a cada dia mais apaixonado. A verdade é que, apesar da distância,
e dessa saudade doída, estamos conseguindo levar o nosso romance muito bem. E apesar de ainda ser meio cedo, eu inclusive já fiz o convite para ela vir morar comigo. E olha, não foi uma ideia precipitada como pode parecer, viu? Até porque a gente sente tanta falta um do outro. É uma coisa que castiga a mim e castiga ela também. E apesar de ainda não ter tomado uma decisão, ela já está pensando no assunto. Eu sinto que ela tem um pouco de medo. Sabe, medo, aquele medo de repente, não dá certo. Apesar de estarmos apaixonados um pelo outro. Se bem que risco a gente sempre vai ter, né? Perto ou longe. É algo inerente a qualquer relacionamento. Mas se a gente não arriscar, jamais iremos saber se vai ou se não vai dar certo. Desde o começo, eu tenho aqui comigo que não foi uma simples coincidência ele estar naquele carro de aplicativo quando solicitei aquela corrida. Imagine, justamente ela, vizinha da minha avó. Se não fosse isso, talvez não tivéssemos nos aproximado e muito menos nos apaixonado. Quer dizer, talvez não, talvez sim, né? A não ser, claro, que já estivesse escrito na palma da nossa mão. E quer saber? Apesar de parecer uma coisa meio infantil, eu acredito nessas coisas. Principalmente já nascemos predestinados a sermos de alguém, tipo alma gêmea. Por que não? E se tiver de ser, será. Nada será capaz de impedir que a gente fique junto pelo resto da vida. Que ela se torne a minha esposa, a mãe dos meus filhos, que seja para todo sempre aquela mulher que eu sempre esperei, que sempre pedi a Deus nas minhas orações.